O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. A quem vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim? Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais dos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que será que nos impede de ter fé? Ou de correspondermos à fé que desperta dentro de nós? Nós estamos terminando o capítulo 5 do Evangelho de São João, que começamos a ler na terça-feira, ou na segunda, na terça, né? Na terça-feira. A cura que Jesus faz num dia de sábado. E aí o Evangelho de São João é feito sobre esses grandes discursos de Jesus, onde ele fala do ouvir a sua palavra e do que a sua palavra faz. Mas também o outro pano de fundo, junto com esse, do Evangelho de São João, uma grande moldura do Evangelho todo de São João, desse capítulo 5, e vai acontecer mais vezes, que é o pano de fundo, a ideia de fundo do Evangelho de São João, é Jesus sendo julgado. É o tempo todo Jesus sendo julgado, e Jesus precisando se defender. E o testemunho de Jesus. Por isso que no Evangelho de hoje nós ouvimos aqui Jesus começando a dizer, depois de toda a discussão do porquê é que ele cura em dia de sábado, e porquê é que ele se autoproclama filho de Deus, ele começa dizendo hoje: se eu der testemunho de mim, meu testemunho não vale nada, porque no tribunal você precisa de alguém que testemunhe a seu favor. Pois muito bem, é um grande julgamento o Evangelho de São João, o tempo todo, é uma grande moldura que tem. O tempo todo vai girando como julgamentos que vão acontecendo, etapas do grande julgamento que termina no final do Evangelho de São João, lá na crucificação de Jesus. Os diálogos de Jesus, onde Jesus é colocado como um criminoso que precisa se explicar. Pois muito bem, no Evangelho então de hoje, dentro dessa ideia então, é um julgamento. Deus está sendo julgado pela sua criatura, é o pecador querendo julgar o santo, né? E dentro dessa ideia que é importante ouvir a voz de Jesus, a fé
vai acontecendo de algum modo dentro do coração daqueles homens. Disso tudo aqui, sobretudo de um homem chamado Nicodemos, que está um pouquinho para trás aí, a gente já passou por ele na semana passada. E essa fé vai acontecendo dentro de você e dentro de mim também. A fé, ela brota dentro de nós por uma iniciativa de Deus, por uma grande misericórdia de Deus, que sempre toma a iniciativa. Portanto, meus queridos, a fé nada mais é do que resposta. A fé é Deus quem joga ela dentro de você e dentro de mim. Ela não começa na gente, nós respondemos a ela, correspondemos a ela ou não, ou paramos de corresponder no meio do caminho, né? Nós ouvimos a primeira leitura lá do livro do Êxodo, que narra já o povo, depois da Páscoa, da passagem do Mar Vermelho, da libertação do Egito. Então Moisés sobe na montanha para buscar a lei de Deus. E aí lá do alto da montanha Deus fala com ele, fala a Moisés, vai, desce, porque esse teu povo, Moisés, olha, era como se Deus nem estivesse dizendo, Moisés, o teu povo já nem é mais meu essas pragas. Eu não quero nem ouvir falar, Moisés. O teu povo, vai, Moisés, o teu povo se corrompeu. O povo que você, Moisés, tirou da terra do Egito. Pequeno parênteses aqui, quando a gente lê o livro do Êxodo, também outros, né? Mas sobretudo o Êxodo, as conversas de Deus com Moisés é um negócio muito engraçado. É dois amigos conversando. Ou se faz sentido, racionalmente falando, o que Deus está falando. Olha como Deus abre o seu próprio coração a Moisés. Ele diz a Moisés, vai, desce, Moisés, pois corrompeu-se o teu povo que você tirou da terra do Egito. Gente, quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, foi Deus. Mas eles são tão amigos, que Deus aqui está muito chateado com o povo. E o que Deus fala? Deus, é como se Deus estivesse colocando a culpa em Moisés, esse povo, Moisés, que você tirou do Egito, que você foi lá tirar, só faltou Moisés. Falou, mas quem mandou foi você. Aí começa a briga. Moisés e Deus, é muito interessante isso, conversam, brigam como amigos, a profunda intimidade de Moisés. Por isso que o Antigo Testamento vai dizer, Moisés, amigo de Deus. Porque ele e Deus lavavam a roupa suja. Um dava no outro. Fecha parênteses, lindo isso. E aí Deus fala para Moisés, você foi tirar esse povo do Egito, bem depressa se desviaram do caminho que eu prescrevi. Olha, o povo saiu com fé, o povo viu o mar abrir, o povo viu o faraó ser derrotado. A iniciativa sempre é de Deus, sempre é colocada uma semente em nós. Só que bem depressa se desviaram no deserto, né? E aí, ó, o que é o pecado? O pecado é a gente bem depressa ou nem com tanta pressa, não importa. A gente cria para nós um bezerro de ouro, de bronze, seja lá o que for. E a gente se inclina, vira as costas para Deus e se inclina agora para o bezerro que a gente mesmo fez. E põe nele toda a nossa esperança, toda a nossa alegria. E o povo dizia para um bezerro que eles mesmos tinham feito, estes são os deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. Aí Deus, vendo essa cena, fala para Moisés de novo, versículo 9, Moisés, eu vejo que esse povo é povo de cabeça dura. Agora olha a amizade dos dois. Versículo 10, Deus vai pedir para Moisés, Moisés, deixa que a minha cólera, que a minha ira, se inflame contra esse povo, e eu os exterminarei. Mas de ti, Moisés, farei uma grande nação, porque só salva você. Gente, Deus pedindo, Moisés, você deixa eu exterminar esse povo? Olha o que a santidade às vezes faz. Deus pedindo a Moisés, Moisés, eu quero exterminar esse povo, e de você, que é o único que salva também, eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Que proposta tentadora, gente. Esse povo castigou demais Moisés, esse povo judiou demais de Moisés. O que Moisés passou na mão desse povo, gente, não está no gibi. Teve momentos onde Moisés, não tem aquela oração onde Moisés fala para Deus, Senhor, se for para eu carregar esse povo, me tira a vida, eu não aguento mais.
Ninguém merece essa gente. Eles são chatos demais, eles murmuram demais. Senhor, me leva. Esse povo é duro demais. E Deus aqui agora então está fazendo uma proposta tentadora para Moisés. Moisés, quando você descer com as tábuas da lei, eles vão estar adorando uma vaca. Dá para acreditar, Moisés? Vamos fazer o seguinte, Moisés. A gente extermina esse povo, esse bando de louco, ingrato. E de você eu faço uma grande nação, igual eu prometi para o Abraão. Gente, que proposta tentadora. Você imaginou se Deus falasse isso com você, comigo hoje? Pensa na tua família, pensou? Pensa nos amigos que você tem, pensou? Pensa nas atribuições que você tem nessa vida, pensou? Imagina Deus falando com você agora. Deixa eu matar tudo. Marido, sogra, cunhada, gerente de banco, tudo. Nora, vizinha. Aqueles cachorros que late a noite inteira e de domingo ela escuta funk. Você não consegue dar um cochilo. Deixa eu exterminar tudo, eu sumo com tudo. Morre tudo hoje à noite. Dorme dormindo, nem vai doer. E de você, eu pego você, tiro você desse inferno que você vive. E de você eu faço uma grande nação. Olha para o céu e fala assim, Senhor, propõe isso não. Propõe isso não, que eu não sou Moisés. Ai que alívio. Moisés, porém, versículo 11. Deus conhece Moisés. E Moisés conhece Deus. É só um desabafo. É só um desabafo, gente. Deixa eu dizer para você. Às vezes você vem na missa e não vem comungar. E às vezes a pessoa, por que você não vai comungar? Quem olha pensa, né? Não devia olhar, mas acaba vendo. Pensa que você está aprontando coisa por aí. Ué, não vai comungar. Ele não vai comungar, por que você vai comungar? Ah, porque antes de vir para a missa, padre, me estressei também, só eu que rezo nessa casa, de novo essa lenga-lenga, estava tudo certo de vir na missa. Quando falta 15 minutos para ir na missa, tá ele lá no sofá com aquela barriga enorme para cima, as crianças tudo sem tomar banho, eu pedi só para dar um banho no mais novo. Vai para puta que pro caso, que ódio, vontade de morrer, de sumir. Aí vem para a missa, aí não comunga, mas também vai demorar 4 meses para confessar. Não comunga. Gente, toda a missa começa com o quê? Depois do sinal da cruz, né? Da procissão de entrada. O ato penitencial. Foi só um desabafo, meu filho. Foi só um desabafo, minha filha. Peça perdão, canta bonito com a gente, pronto, comungue. Foi só um desabafo. Tem muita gente se afastando da Eucaristia por coisas que tocam por sentimentos, que a palavra de Deus faz questão de mostrar para nós que são tão da nossa vida mesmo. Até Deus sentiu vontade de sumir com aquela raça. Por que a senhora não pode sentir vontade de sumir com o teu marido? Então pede perdão aqui e fala para Deus, Deus, foi só um desabafo. Ele fala, eu entendo você. Eu entendo você. Foi só um desabafo, gente. É 2 amigos conversando, mas um conhece o outro. E a amizade deles continua. Moisés não peca. E óbvio que Deus não está pecando, né? Você está entendendo que isso aqui tudo é uma grande... Deus se pondo de um jeito até para tirar de Moisés o medo que talvez Moisés tinha de sentir raiva do povo. Por que Deus fala assim com Moisés? Porque Deus é humano como nós, pecador como nós? Claro que não. Por que Deus permite Moisés sentir que até Deus tem às vezes esse entendimento de como as pessoas são difíceis, pelo amor de Deus? Por quê? Para tirar de Moisés esse sentimento de culpa de quem é gente. Às vezes você convive com gente que dá vontade de dar uns tapas mesmo. Ave Maria. Tem um povo que é difícil demais, gente. Os cornos, como diz minha avó. Você é doido. E aí a gente se enche de uma culpa. E essas misérias que nos infernizam lá fora não vêm para a igreja e ainda quer atrapalhar a gente ao vir. Acho que eu não vou comungar, porque eu fiquei nervosa. Eu não vou comungar, padre, porque olha, se o senhor soubesse, eu quase enfiei a mão na cara daquele meu menino. Ele é muito difícil, padre. Hoje faz tudo para esses meninos, para esses filhos da gente, dá o que não teve, não respeita não. E o senhor não vai comungar porque sentiu vontade de enfiar a mão na orelha dele? Para que tem um ato penitencial da missa? Então, a gente só deixa de comungar por pecados que necessitam
da confissão mesmo, pecado de matéria grave. Viver contrário objetivamente a uma lei de Deus. Mas essas questões muito humanas nossas, gente, aquilo que a gente é capaz de entender, porque aqui eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, porque a liturgia não é essa. Mas tudo aquilo que a gente sabe chamar de pecadinho. Os pecadinhos, né, padre? Você sabe os pecados de mulher, dona de casa, né? Os pecadinhos. Então, os pecadinhos, é tudo aqui. Você não pode deixar de comungar por causa dos pecadinhos. Porque daí você entrou num pecadão. A presunção e a vaidade de querer vir santo para a missa. Você não é, filho. Ó Deus e Moisés, o tipo de conversa que chegava a ter. Foi só um desabafo. E aí então Moisés suplica a Deus. Olha que lindo, gente, versículo 11. Moisés, como a imagem daquele que intercede, daquele que se compadece, daquele que quer reestabelecer a amizade entre o povo e Deus. E aí Moisés começa a explicar para Deus, olha só, o porquê que Deus não devia fazer isso. E ele vai dizer: por que, Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo? Esse povo é teu, não é meu não. Como que Moisés dizendo: eu estava quieto na casa do meu sogro, pastoreando as ovelhinhas, você foi me aparecer esse povo é teu. Por que se inflama a tua cólera contra ele? Que fizeste sair do Egito com poder, com mão forte. O Senhor é tão bom, vai ficar bravo agora. Gente, dá para acreditar num negócio desse? Que Moisés fala assim com Deus. E aí Moisés vai dizer para Deus: Senhor, não permitas, eu te peço. Eu estou te entendendo, Deus. Esse povo não pode pedir nada mesmo não. Mas olha para mim, Senhor. Eu, Moisés, estou por mim, em nome da nossa amizade, o mérito, a santidade. Por que a gente pede para São José pedir? Porque se eu e você for diante de Deus, gente, o que sobra lá? Não tem nada, né? Então aí São José, rogai por nós é o que, São José? Conversa lá. Aí vai São José, fala: filho, está ocupado? Aí Jesus fala: não estava aqui resolvendo os problemas das guerras das nações, o que está acontecendo? Da vacina? Não, pai, queria um minutinho seu só. Fala: pois não, gente, só um segundo, meu pai é meu pai. Oi, pai, o que aconteceu? Então, sabe lá o piquiri lá? Ai, pai, nem me fala de piquiri. Ô, filho, o pai sabe. Pelo pai, eu te peço, mérito. Quando a gente cresce na amizade com Deus, a gente ganha mérito. E a gente reconhece isso uns nos outros. Reza lá por ele. Mérito. Parece que você tem mais mérito, né? Parece que mérito. Senhor, eu te peço, eu vou pedir, eu vou te pedir. E o que Moisés pede? Então, não permitas, eu te peço, que os egípcios digam: nossa, o Deus deles tem má intenção, tirou eles do Egito para deixar morrer no deserto. Que Deus mau, que Deus ruim, né? Faz isso não, Senhor. Aí Moisés fala para Deus: aplaca a tua ira, perdoa o teu povo, Senhor. E aí, olha a importância de nós estarmos em aliança com a igreja. Porque olha o que Moisés vai dizer, muito antes de existir a igreja, é verdade. Mas lembra-te, Senhor, dos teus servos Abraão, Isaque, Jacó, Israel, Jacó. O Senhor prometeu para eles que eles teriam uma descendência muito grande. Então, Deus, por mim, que sou teu amigo, nunca te pedi nada. Por Isaque, por Abraão e por Jacó, que foram tão santos na tua presença, o Senhor prometeu, por nós, por eles. Faz isso não. Versículo 14. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Por causa do povo? Por causa de Moisés, por causa de Abraão, por causa de Isaque, por causa da linhagem. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar ligados à igreja. Porque muita coisa boa na sua vida e na minha vai ser feita, e muita coisa má não vai acontecer por você, por mim, por causa da nossa descendência. Abraão, Isaque, Jacó, Maximiliano, José, Teresinha, Francisco de Assis. Você percebe?
Por causa deles, por causa de São Pedro. O Senhor não prometeu para São Pedro? Tu és pedra, então. Vê o que o Senhor faz aí. Percebe, meus queridos, a importância da gente estar ligado a outros. Quantas pessoas tristemente querendo se salvar com meia dúzia de boas obrazinhas, mesquinhas, tacanhas, somadas a uns arrependimentos meio pela metade, por conta e mérito diante de Deus. Não, é por isso que a gente reza como igreja, Senhor, por Abraão, por Isaac, por Jacó, como povo. Quando você está ligado à igreja, você está ligado aos méritos de todos os outros. Nós nos somamos e nós herdamos os méritos de todos os outros. Nós estamos no ano de São José, e não só porque é ano de São José, mas nesse ano de São José tem as indulgências. O que são as indulgências? Quando a gente se confessa, a gente está perdoado, mas ficam as consequências do pecado. E a gente precisa fazer as nossas penitências. A indulgência é tirar a paga do pecado que já está perdoado. E de onde é que a igreja retira as indulgências? Esses méritos, que obviamente não é do pecador, porque ele acabou de confessar, que mérito tem? No máximo zerou a conta, né? No máximo não está mais no saldo devedor. Veja, o que são as indulgências? É quando a igreja pega aquele que cumpre, né, com as exigências para se ter indulgência. A igreja pega os méritos dos santos, como que abrindo um grande baú, e nos dá. Então veja, por Isaac, por Abraão, por Jacó, pensa aí nos santos de devoção que você gosta, e pelos méritos todos que a igreja na terra também tem. Entre nós aqui, meus amados, tem muito mérito acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo. Cada um de nós tem um pouquinho de mérito diante de Deus, que nenhum de nós é tão ruim assim, afinal de contas, não é verdade? Sim ou não? Nós somos gente boa. Então a gente se soma. Por isso que Jesus diz, onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou. Mas veja, queridos, a fé, aquele povo teve a fé, mas aí vai se desviando, vai fazendo seus bezerros, os seus ídolos, vai saindo da graça de Deus, e aí é preciso um intercessor. E veja, gente, interceder não é justificar. Moisés em momento algum disse para Deus: nossa, o Senhor também pega pesado, hein? Não fala assim. Não fala assim. Eu não gosto de ouvir você falando assim dele. Ai, tadinho do menino. Não, se tem uma coisa que Moisés concorda com Deus, é que o povo é cabeça dura. Se tem uma coisa que Moisés concorda com Deus, é que sim, tinha que tacar fogo mesmo. Mas Moisés está apelando para o coração de Deus. Deus, Senhor, Javé, o que a tua cabeça está dizendo está certo. Eu estou apelando para o teu coração. E isso é lindo em nós, hein? A nossa cabeça muitas vezes diz uma coisa sobre o outro e está certo o que a gente diz. Mas o nosso coração diz outra coisa, não é verdade? Por que a gente reza pelas pessoas? Por que você reza pelo seu filho? Por que você reza por um conhecido? Porque a tua cabeça está errada? Não, a tua cabeça está certa. Ele é tudo que você me diz que é. E mais um pouco ainda. Mas o coração. Moisés está apelando para o coração de Deus, para a misericórdia. Sim, Deus, são cabeça dura, e justamente porque são cabeça dura é que o nosso coração podia sentir até um pouco mais de compaixão. É porque são tão ruins mesmo, tão safados mesmo, que o nosso coração talvez consiga, Senhor, amar e ter dó, mais do que a gente ama e tem dó do santo, do justo, do bom, do ajuizado, daquele que de fato merece bênçãos no nosso olhar. Então Moisés que apela para o coração de Deus. Isso é oração de intercessão. E aí vem o salmo que a gente cantou, né? Lembrai-vos, ó Senhor, lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Deus quer nos tratar com amor. Mas vamos lá então. Fé aquele povo tinha, fé os judeus também de algum modo tinham, que eles viram o aleijado andando, que é esse um milagre que está causando tudo isso. E aí Jesus então vai falar do testemunho, né? Jesus está sendo julgado, ele vai dizer, ó, se eu der testemunho de mim mesmo, não vale nada, né? Precisa trazer uma outra testemunha. Então ele vai mencionar João Batista.
João deu testemunho da verdade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês gostam tanto do João Batista? Por que não escutou o João Batista? Ele falou de mim, né? Mas aí Jesus vai dizer: mas eu tenho um testemunho maior que o do João Batista, inclusive. As obras que eu faço dão testemunho de mim. As obras, minha gente, as obras testificam a vida. Quantas vezes a gente não foi obrigado a dar o braço a torcer porque a gente viu obras? Você pode não gostar do tom da voz, você pode não gostar do time que torce, você pode não gostar de tanta coisa, mas tem hora que está provado, está comprovado. Você vai discutir com as obras? Não tem jeito. E aí Jesus então está dizendo: tem um testemunho sobre mim, sim. As obras que eu faço dão testemunho de mim. As obras que eu faço testificam que alguém do céu me enviou aqui. Não fazia 38 anos que o homem estava ali, gente. Está andando. Se isso aí não prova que eu sou eu e quem me mandou foi Deus, as obras, abre o olho, povo. As obras. Acho tão interessante, gente, como a gente vai tendo dificuldade, né? A gente vai ficando duro. A gente não se dobra. Meu Deus. A gente não se dobra. Mas Deus vai dando os sinais da fé. Ontem, já estava de noitinha, né? Ontem à noite. Coloquei lá no Stories, está lá no meu Instagram também. Uma mulher mandou mensagem aqui para a paróquia, né? Testemunhando. Por esses dias aqui da nossa novena, Deus revelava uma cura, né? De uma pessoa em casa tirando o óculos e mexendo aqui no canto dos olhos aqui. E Deus estava curando aquela visão. E a mulher testemunhando que fez uma cirurgia, acho que glaucoma, alguma coisa, e fazia 5 meses que ela não enxergava, que ela estava cega. E naquele momento, ela foi curada da cegueira. Aí você vem me dizer que o São José não intercede? Aí não dá para conversar com você não. Aí ficou difícil para mim. Meu Deus do céu, que esse negócio, não sei se precisa de padre, não sei se precisa de igreja, não sei se precisa de não sei o quê, não sei se precisa de 6 da manhã ser desse jeito, não sei o que São José, não sei o que. Você vai lá no Instagram lá, é a mulher que está dizendo que fazia 5 meses que ela estava cega. Que ela não enxergava mais, que agora está enxergando. Que ela não está usando óculos. Aí eu não sei. Ó, tem um católico lá, valeu. As obras dão testemunho, minha gente. É de Deus, não é de Deus? Tem Deus ou não tem em Deus? Não sei, vamos ver as obras, vamos ver os frutos. As obras testificam as coisas. Mas, meus queridos, de verdade, a sua e a minha capacidade de ficarmos loucos e duros é impressionante. Nós precisamos vigiar o nosso coração, minha gente. De verdade, precisamos vigiar o nosso coração. As obras que eu faço dão testemunho de mim, a meu favor. Mas aí Jesus começa a dizer, Jesus que está sendo acusado agora, ele está apanhando até agora, né? Agora ele começa a bater. Acontece que vós nunca ouvistes a voz do Pai, nunca ouvistes, e o amor dele, a palavra dele não encontra morada em vós. Agora Jesus começou a bater neles, começou a bater em nós agora. Acontece que vocês não ouviram a sua voz, não viram a sua face, e a palavra dele não encontra espaço dentro de vós. E o triste, versículo 39, dizendo a eles, olhe, talvez para muitos de nós, vós examinais as Escrituras, pensando encontrar nela a vida eterna? No entanto, a Escritura dá testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter vida eterna. Gente, coisa mais triste do mundo. O que Jesus está dizendo? Vocês leem a Bíblia, vocês sabem onde é que está, onde é que não está. Olha, gente, que tristeza. Quantas pessoas, eu não ia falar, posso falar? Mas não vai sair daqui. Quantas pessoas coordenaram um grupo de oração, de reflexão por anos, deram catequese ou dão há anos, mexem na Escritura. Eu não devia estar falando, agora comecei. Eu termino? Posso falar? Ministro de Eucaristia há anos, cantor de igreja há anos. Já que eu comecei, termino. Padre há anos, bispo há anos. Examina a Escritura.
A glória do sujeito é o curso de teologia que ele fez. Nem que seja a faculdade de teologia dos leigos, lá, mas não tem problema, ele fez a faculdade. Examine a Escritura, conhece? Mas não tem vida. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura não existe para você ou para mim, para nós termos um diploma a mais na vida, ou uma diferenciação social dos outros. A palavra de Deus foi dada para a gente extrair dela vida eterna. Por isso que a Bíblia foi feita para ser rezada, muito mais do que estudada. Vale estudar para te ajudar a rezar, não é? E essas coisas vão se somando. A gente está fazendo aqui todos os dias um encheios. Nossa, quanto testemunho, quanta partilha. E as coisas vão se somando. Estou fazendo junto com a Jéssica. Porque não é uma aula, é uma partilha de oração, é um ouvir Deus aqui, é falar com Ele, é responder com Ele, que vai se somando. Vez em quandozinho eu dou um pitacozinho, só essa palavra, esse texto, mas para fazer virar oração. Porque olha o que está dizendo o Senhor, vocês ficam examinando a Bíblia, dando catequese desde menina, desde menino, é padre, é isso, é aquilo, mas vocês não encontram vida aqui nisso aqui. Tem gente que sabe de Deus, sabe das coisas, mas é seco igual farinha. Jesus amado, olha o que Jesus está dizendo, a gente tem que examinar as Escrituras, para encontrar a vida eterna, para encontrar o Espírito de Deus aqui. Senão não precisa, senão não foi para isso que isso aqui foi escrito. Foi escrito para a gente ter vida. Mas por que é que não conseguimos ter fé, minha gente? Nós estamos dentro dessa grande pergunta ainda. Por que é que não conseguis ter fé? Jesus ainda vai dizer, porque vocês não têm o amor de Deus em vós. Eu venho em nome de Deus, faço essas obras, vocês não me recebem. Jesus diz, fosse qualquer um outro que tivesse vindo, vocês já estavam tudo querendo tirar foto com ele, abraçando. Impressionante isso, né? A gente duvida de uma igreja que tem 2000 anos para acreditar no último livro que escreveram. A gente duvida de uma fé que tem 2000 anos, não é assim? Que Deus sustenta e vigora tantas pessoas. Às vezes dentro da nossa família joga fora a fé da mãe, a fé do pai. Não é verdade? Vai atrás das novas modinhas de terapias, de motivações, e de não sei o quê, e de pedra, e de Buda, e de horóscopo, de raio que o parta, de sementinha de feijão atrás da porta, essas vagabundagens de gente que não quer mudar de vida. É impressionante o que Jesus está falando. Eu venho com as obras, ninguém me acolhe. Fosse qualquer bundão idiota, você estava acolhendo, acolhe. Impressionante isso. Essa nossa geração meia-idade de hoje em dia, dos 40 para baixo, assim, ó. Essa minha galera um pouquinho mais velha, mais um pouco mais nova, tudo desprezando a fé de sempre, né? Então as nossas mães, as nossas vós, são tudo umas bobas, são tudo véia. Tudo véia. Terço é coisa de véia, é coisa de mulher. É engraçado que essas mulheres, que essas véias que rezam terço, não tomam metade dos remédios que você toma para dormir. Gente, vamos olhar para as nossas mães, para as nossas avós. Interessante isso. A gente despreza e abraça qualquer um que chega, qualquer novidadezinha que chega. E a gente faz pouco caso. Vou dizer para você, quanta fé, quanto vigor não foi extraído daquela fitinha vermelha do apostolado da oração. Essas coisas que a gente olha e fala, isso é coisa de véia. Não combina, que a gente é umas nojentas. Tu tem que se dopar, se enfiar de remédio, não tem psiquiatra que te vença. Já fez coach, já fez, como é que é aquela outra bobagem lá? Constelação familiar. Aí faz o bonequinho, bota o pai de argila aqui, bota a mãe de gesso não sei aonde, vai que não sei o quê, que ano que você nasceu, você é o terceiro filho de quantos? De 8 ou de 7? Então é... vai se catar. E não acolhe a palavra, não reza um terço, não se confessa, não vem no Santíssimo e não comunga. E Jesus está chateado com nós, sim senhor. É só um desabafo, mas tá. Eu venho com as obras, não serve. A mulher era cega, não serve. Mas nós vamos atrás agora do quê? Jesus está dizendo, vocês não me acolhem, mas acolhem qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Seu bundão, seu trouxa. Jesus está bravo, gente.
com a nossa imbecilidade de jogar a fé que cura, que liberta, porque nós somos uns bobinhos que fica... Então vá comprar outro livro do Augusto Cury. Vá lá comprar. Vai fazer outro coaching. Vai buscar mais do mesmo de novo. Termina de gastar o teu dinheiro. Termina de entupir tua cabeça. Isso, senta com o parente maçom. Pergunta para ele se a pirâmide do Egito foi o ET que trouxe. Do plano secreto, das nações. Vai, palhaço. Gente, quando é que nós vamos acordar? Até quando ser duro? E aqui vamos chegar no ponto então. Não é eu não, gente, é Jesus. É só você ler na Bíblia aí comigo. O que Jesus vai dizer? Mas tudo isso por quê? Aí Jesus coloca a pergunta no versículo 44. Jesus pergunta para ele mesmo. Agora que ele já até esqueceu se tem gente ali. Está falando é com ele. Você já fez isso na sua vida? Você está falando que você até esquece com quem você está falando. Você já está falando é com você mesmo. Que você está no... Versículo 44. Mas também, como podereis acreditar? Ter fé. Vós que gostais de receber glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus. Pronto, achamos o problema. Por que a gente não consegue ter fé? Mesmo depois de Deus ter tido iniciativas na minha vida, Ele abriu o mar para mim. Por que eu não consigo ter fé? Mesmo depois de saber que São José cura pela televisão uma cega de 5 meses. Por quê? Por que mesmo diante de tudo isso, vai sair daqui, vai sair daí da tela, não sei, todo afetadinho, toda afetadinha? Por quê? Como é que vai ter fé? Quem está preocupado em receber glória do outro ser humano. Vamos desenhar, vamos traduzir, vamos deixar facinho para nós. Gente, o respeito humano, a vaidade, o desejo de glória, de elogio ou aprovação mata a fé. O Espírito Santo vem e fala dentro do seu coração, muda isso, não faz mais assim. Começa a andar de tal forma. Primeira coisa que vem na sua cabeça: o que vão dizer? O que vão pensar? Você nunca vai ter fé enquanto a sua preocupação for os outros. Alguém te convida, sei lá, para algo de Deus, que vai ao encontro até das suas necessidades. O que vem na sua cabeça? Ah, mas tem churrasco no fulano. Se eu não for aí complica, né? Se eu não for, nossa, se eu não for. Como podereis ter fé, vós que buscais a glória uns dos outros? E puxa saco um do outro, passa pano um no outro, paparica um ao outro. Que nós precisamos estar num churrasco. Porque nós precisamos ter muitos seguidores. Porque nós precisamos ter gente. Nós precisamos ter gente. Nós não podemos ser questionados. Nós não aguentamos uma agulhadinha de ninguém. Não, nós precisamos dos outros. Como é que vai ter fé, meu filho, enquanto você for assim? Como é que vocês vão crer em mim se vocês estão preocupados com a glória uns dos outros? E quem é que estava ali ouvindo essa conversa? Os fariseus. E entre eles, Nicodemos, aquele que ia sempre desabafar com Jesus na madrugada para ninguém ver. Porque ele também ainda era necessitado, coitadinho, da glória uns dos outros. É o cristão agente secreto, é o cristão 007, é o cristão Homem-Aranha. A gente nunca sabe quem é o cara que é aquilo, né? É o cristão Superman. Bota o óculos e muda de pessoa, né? Então a gente quer Deus, a gente quer a fé, a gente quer os frutos dessa fé em nós. Todo mundo quer, mas ninguém pode saber, ninguém pode desconfiar de mim, porque eu ainda preciso da glória dos homens. Então, queridos, nós vamos dar um passo na vida. Como é que vai ter fé quem fica buscando a glória uns dos outros? Quantas vezes a gente sufoca e mata a fé e os frutos da fé, porque nos dói, nos custa, nos amedronta a glória humana, o poder humano, a fala humana nos afeta, nos amedronta, nos atrai ou nos assusta. Como podereis ter fé se vocês querem mesmo é glória uns dos outros? E a gente mata a fé, a gente mata Jesus.
E depois de um mar aberto, a gente faz um bezerro. Não é verdade? Portanto, irmãos e irmãs, Deus fala no seu e no meu coração. E a obediência a Deus não passa pela glória dos homens, muitas vezes. Como foi na vida de São José. As obediências de José foram tirando de José a glória dos homens. Muita glória humana São José abriu mão e não teve. Quanto atropelo na vida de São José. Mas ele ficou amigo de Deus, ele ficou face a face com Deus. E você e eu somos chamados a isso também. Mas, meus irmãos, a gente precisa renunciar e pedir que o Espírito Santo tire de nós, nessas cascas, essas ferrugens que a gente tem, dos nossos apegos humanos. Veja, Deus não está chamando você a ser estúpido com as pessoas, você ser uma pessoa isolada, antissocial, não é nada disso. Mas você já entendeu, você está entendendo. O bonito é isso, é que você está entendendo. E eu também estou entendendo. Existe um vínculo e uma amizade com o Senhor que tem que estar acima dessas coisas. Nesse momento do Evangelho, Jesus, ele era uma polêmica. Nicodemos ia escondido, tinha um monte querendo ir junto com Nicodemos. Mas vai ficar chato, vai pegar mal, não vai... Oh, Jesus, tem que dar o passo em direção a esse Deus que lembra de nós com amor, com misericórdia. Superar a glória humana, buscar a glória de Deus, viver em Deus, né? E na amizade com Ele. Isso faz tudo valer a pena. Ou alguém acha, vamos pensar que a gente morre hoje e vai para o céu. Não pode. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Então, mas quando for o caso, vamos de quando for o caso. Chegamos no céu, você está lá andando, não sei o que tem. E de repente, você, na fila da padaria, você desbarra assim, quando você vê São José. São José. A nossa irmã que era cega. Nossa, como o senhor é bonito, até te vendo. Abraça, São José. Aí você começa a conversar com São José. Alguém aqui consegue imaginar São José, lá no céu, frustrado, arrependido, e falando para você e para mim, rapaz, complicado, isso não dá tudo isso não, isso é negócio de Deus, é difícil, viu? É difícil de entender, tem hora que tem umas coisas assim que... Alguém imagina São José frustrado? Alguém imagina São José triste? Alguém imagina São José lá no céu, meio cabisbaixo, porque a gente serve a Deus, mas também se fosse ver... Gente, Deus nos completa, Deus planifica a vida. Tem ninguém no céu arrependido não, pode ter certeza. Agora, para ir para o céu, você também não pode estar arrependido de estar com Deus já nessa terra, viu? É que está. São José não está arrependido nem no céu nem na terra ele estava, porque ele é amigo de Deus. Amigo de Deus. E os amigos de Deus, muito mais do que precisar da glória humana, os amigos de Deus rezam pelo ser humano, como Moisés, que não recebeu glória nenhuma daquele povo, que só deu trabalho para ele, mas intercedia por aquele povo. Essa grande mudança, a gente sai da vaidade, da carência, para a misericórdia.